Na sequência do estudo do Evangelho no Lar, será dada continuidade à leitura do livro O Evangelho segundo o Espiritismo. Para aqueles que estejam iniciando o estudo a partir deste vídeo, informamos que as orientações necessárias para a realização deste estudo em seu lar estão descritas no início do vídeo Evangelho no Lar 01, disponível neste canal. A seguir, apresentamos os procedimentos recomendados. Número 1. Prece inicial, simples e concisa. Número 2. Leitura de O Evangelho segundo o Espiritismo. Número 3. Comentários em voz alta, moderada e clara, conforme o seu entendimento. Número 4. Fluidificação da água através de prece simples. Número 5. Prece final, simples e concisa. Após o período de isolamento social, orientamos em nossa sede como fazer o estudo do Evangelho no Lar em 3 reuniões presenciais, sempre às terças-feiras, às 19 horas. Olá, meu nome é José Luiz, sou médium da Sociedade Espírita Ramatiz e estamos aqui para mais um estudo do Evangelho. Vamos fazer então a nossa prece de abertura. Amado Mestre Jesus, amigos e guias espirituais, novamente em torno do Evangelho é que nos encontramos para as lições necessárias. Pedimos aos benfeitores que possam nos auxiliar com as suas inspirações para o melhor entendimento. E a Ti, Jesus, pedimos permissão para dá-lo por iniciado. Graças a Deus. Hoje, capítulo 8, Bem-aventurados os que têm o coração puro, com os itens: deixai vir a mim os pequeninos, pecado por pensamento, adultério, verdadeira pureza, mãos não lavadas, escândalo, se vossa mão é motivo de escândalo, cortai-a, e as instruções dos Espíritos. Deixai vir a mim os pequeninos. Item 1. Bem-aventurados que têm o coração puro, porque eles verão a Deus. Mateus, capítulo 5, versículo 8. Item 2. Então, apresentaram-lhe algumas crianças para que ele as tocasse. E como seus discípulos repelissem com palavras rudes aqueles que as apresentavam, Jesus ficou muito desgostoso e lhes disse: deixai vir a mim os pequeninos, não os embaraceis, porque o reino dos céus é para aqueles que se assemelham a eles. Em verdade vos digo, todo aquele que não receber o reino de Deus como uma criança, não entrará nele. E abraçando-as e impondo-lhe as mãos, as abençoava. Marcos, capítulo 10, versículos 13 a 16. André Luiz vai nos dizer no livro Missionários da Luz que a reencarnação se dá em ciclos em torno de 7 anos. Então, até os 7 anos de idade, o espírito reencarnante ele está ainda tomando posse do seu corpo físico. Portanto, a criança, nessa fase, ela é pura de coração, porque ela ainda não tomou posse do seu acervo construído através das vidas passadas. Então, ela é fiel, ela é pura, ela está aberta para os ensinos. Então, Jesus diz que nós temos que nos assemelhar a elas nessa pureza, nessa fidelidade, nessa confiança que ela demonstra ter, nessa idade ainda tão recente. Então, para que nós possamos adentrar ao reino dos céus, precisamos nos assemelhar a elas, porque ele não disse que só as crianças entrarão no reino dos céus, mas aqueles que a elas se assemelharem. No item 5, pecados por pensamento, adultério. Aprendestes o que foi dito aos antigos: não cometereis adultério. Eu, porém, vos digo: todo aquele que tiver olhado uma mulher com um mau desejo por ela, em seu coração já cometeu adultério com ela. Mateus, capítulo 5, versículos 27 e 28. Então aqui Jesus está esclarecendo para nós que não é necessário que nós pratiquemos um ato equivocado para estarmos em erro, em equívoco, em pecado. Quando nós temos pensamentos ruins, nós já entramos nesse pecado, nesse equívoco. Só não realizamos o ato,
talvez até porque não tenhamos tido a oportunidade. Mas a partir do momento que temos os pensamentos, é porque esses pensamentos impuros estão no nosso coração. E aqui, bem-aventurados os puros de coração, é para que nós nos esforcemos para purificar esse santuário divino e que muitas vezes está conspurcado com tantas outras coisas que não a divindade, que não o reino dos céus, que não as leis do Pai. No item 8, verdadeira pureza, mãos não lavadas. E diz assim: então os escribas e os fariseus que tinham vindo a Jerusalém aproximaram-se de Jesus e lhes disseram: por que os teus discípulos violam as tradições dos antigos, visto que eles não lavam as mãos quando tomam as suas refeições? É um item bastante longo, anotado por Mateus, no capítulo 15, versículos 1 a 20, mas aqui já é importante para que nós possamos entender. Naquela época, principalmente, os judeus tinham muitas tradições e eram muito apegados a elas. Então, quando os fariseus, os doutores da lei, viam que os discípulos de Jesus muitas vezes tomavam as refeições e não lavavam as mãos, que era uma tradição para eles muito importante, eles os censuravam. Então Jesus vai dizer uma coisa muito importante, que o que contamina o homem não é o que entra pela boca, ou seja, o alimento, mesmo que não seja o mais indicado, mas contamina o homem o que sai pela boca, ou seja, as nossas palavras. Porque nós vamos exteriorizar para o meio onde nos encontramos, através principalmente das palavras e dos atos, aquilo que está em nosso coração. Então, se o nosso coração está impuro, nós vamos exteriorizar a impureza do nosso coração. Novamente aqui reforçamos a importância de termos coração puro. O capítulo é: bem-aventurados os que têm um coração puro. Se nós repararmos que o nosso coração ainda não está tão puro assim, temos que purificá-lo. Temos que tirar todos os resíduos impuros que ali se encontram e substituir pelos pensamentos, pela pureza, para que nós possamos verdadeiramente exteriorizar para o meio em que nos encontrarmos essa pureza. No capítulo, no item 11, escândalos. Se a vossa mão é motivo de escândalo, cortai-a. Aqui Jesus usa simbolismos muito fortes para que possam impressionar a todos nós, tanto naquela época quanto ainda hoje. Então, se a nossa mão é motivo de escândalo, se nós utilizamos a nossa mão para ferir, para machucar alguém, ele está dizendo que é melhor cortar essa mão do que ter essa mão impura, ter essa mão que possa ser motivo de escândalo. E o muito interessante, porque nós vamos ver mais adiante, ele vai também comentar, vai falar sobre isso, que vivemos num planeta de provas e expiações. Portanto, o escândalo ainda é muito importante, é muito necessário, porque as imperfeições dos espíritos que convivem conosco vão lapidar ou vão cortar, aparar essas arestas que ainda temos em nós, as nossas impurezas, as nossas imperfeições. Então, é semelhante lapidando semelhante. Os impuros lapidando as suas impurezas através das impurezas dos nossos semelhantes. Por isso é importante, é necessário que o escândalo ainda exista no planeta Terra nesse atual momento em que vivemos. Mas Jesus vai advertir lá na frente. Se o escândalo é necessário, ai daquele por quem o escândalo venha. Se é necessário ainda termos irmãos cometendo equívocos para que nós possamos perceber que aquele tipo de comportamento não é bom para nós e reconhecermos que nós ainda temos algum tipo de comportamento parecido com aquele, ai daquele que ainda se entregue a esse comportamento equivocado, que produza escândalo. Então aqui Jesus é muito claro. Se é importante que tenha o escândalo, ai daquele por quem o escândalo venha, porque nós estaremos agregando a nossa carga já bastante pesada de débitos na contabilidade espiritual, mais débitos angariados nesta encarnação. E nós bem sabemos que as encarnações nos são dadas para que nós possamos progredir,
ressarcir débitos, iniciar um processo de reforma íntima e não de acumular mais imperfeições ou de acumular mais débitos perante as leis divinas. Essa é a nossa lição desse capítulo de hoje, que é muito importante, para que nós possamos perceber que quando Jesus diz que o reino dos céus é franqueado para aqueles que se assemelham às crianças, é para que nós possamos verdadeiramente purificar o nosso coração. Porque o nosso coração é o terreno fértil onde todas essas sementes divinas vão florescer. Ali elas vão adentrar, vão ser trabalhadas por nós nesse terreno puro, nesse santuário do Espírito, para que elas possam germinar e frutificar, assento por um. Portanto, quem não tem pureza de coração, é necessário purificá-lo o mais rápido possível, porque nós não podemos amar a Deus com um coração completamente partido, com um coração completamente dividido. E muitas vezes nós não somos fiéis a Deus, cometemos adultério perante Deus, amando outras coisas, ou nos entregando a outras coisas, na verdade. Matéria, riqueza, poder, as ilusões que a vida nos oferece. Portanto, um coração dividido não pode amar a Deus. Temos que dar unidade ao nosso coração, purificá-lo. Essa é a lição do nosso capítulo de hoje. Vamos então fluidificar a nossa água. Impondo as nossas mãos e pedindo aos benfeitores espirituais que já orem nessa água já previamente preparada, os bálsamos lenitivos, os remédios, e que nós também possamos irradiar com todas as nossas melhores vibrações e melhores energias. Quando dessa água bebermos, possamos curar os nossos males físicos, mas principalmente os nossos males espirituais. Graças a Deus. Vamos fazer a nossa prece de encerramento. Agradecendo ao Mestre Jesus por mais essa oportunidade de estarmos alinhados às lições do Evangelho. Agradecer aos benfeitores espirituais aqui presentes que nos intuíram, nos orientam, nos fortalecem para que nós possamos seguir essas lições, colocá-las através da nossa razão no coração, para que elas possam ser exteriorizadas através dos nossos atos, das nossas palavras e dos nossos pensamentos. Gratidão, Mestre Jesus, por mais essa oportunidade. Te pedimos permissão para dá-lo por finalizado. Graças a Deus. Não é a prática do Evangelho no lar que muda as nossas vidas, e sim a mudança da nossa conduta, do nosso modo de pensar e agir. Muita paz.